Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer a correção da atividade do módulo 2 das páginas 66 a 76. Vamos lá. Logo nas páginas 66 e 67, nós observamos uma cena, certo? O que as pessoas estão fazendo nessa cena? Então, a gente vê aí duas situações, né? Tem as crianças brincando ali no fundo e a gente vê dois adultos fazendo o que parece ser uma planilha de cálculo, né? Parece que eles estão vendo aí os gastos do mês. Então, algo relacionado a isso aí, tá bom? Na sua opinião, por que eles estão anotando os gastos do mês? Olha, vocês podem ter dado aí diversas opiniões, né? Resposta pessoal. Mas eu acredito, né, que anotar os gastos do mês ajuda a gente a ter um controle maior do que estamos gastando. Observe, se a gente estiver gastando demais, no outro mês a gente vai reduzir, né, para poder caber no orçamento. Se tiver dentro do orçamento, tiver folgadinho, dá para fazer planos com esse dinheiro que sobrou aí, tá bom? Nem que seja fazer uma poupança, investir em algo, tá bom? Então, ter o controle dos gastos é fundamental, tá certo? Letra C. Como você faria para saber o total dos gastos do mês de maio? Bom, como a gente está falando em total, a gente ia fazer uma continha de mais, né? A gente pegaria tudo que a gente gastou, a gente poderia até fazer uma tabela, né? Como eles estão fazendo aí uma planilha, colocaria o que gastou e quanto gastou, e aí a gente somaria esses valores, e aí a gente saberia o total dos gastos no mês de maio, tá certo? Vamos aqui na página 68, adição com mais de duas parcelas. Veja como Kátia pensou para calcular o total de gastos do mês de maio. Ela falou o seguinte: vou calcular 850 mais 1.680 e ao resultado vou adicionar 350. Vamos observar essa tabela, ó. Ela fez essa tabela, que é uma planilha, né? Gastos de maio. Alimentação, R$ 850. Aluguel, R$ 1.680. Água, luz e telefone, R$ 350. Olha só, ela, como tem três parcelas aqui, ela fez o seguinte: ela somou a alimentação e o aluguel, ó, 1.680 mais 850 deu 2.530. E a este resultado aqui, ela somou o valor que faltava, que era água, luz e telefone, 350. Então, 2.530 mais 350. Olha quanto deu 2.280. Então, ela juntou alimentação e aluguel e o resultado, água, luz e telefone. Certo? Ó, os cálculos propostos por Kátia são esses aqui que a gente acabou de fazer, tá certo? Olha a segunda questão. Se Kátia tivesse decidido calcular 850 mais 350, ou seja, a alimentação e a água, luz, telefone, e ao resultado adicionasse o aluguel, que é R$ 1.680, ela ia obter o mesmo resultado dessa questão? Aí a gente vai fazer, né? 850 mais 350 deu 1.200. Agora a gente vai somar o aluguel. 1.200 mais 1.680 deu 2.880. Então, deu o mesmo valor com o cálculo proposto por Kátia na primeira questão? Deu exatamente o mesmo valor. Então, sim, o resultado obtido é o mesmo. Percebam que ela, ó, mudou a ordem aqui das parcelas, certo? Primeiro ela fez esses dois e o resultado juntou com esse.
Nessa segunda proposta, ela fez esses dois e depois somou com aluguel. Então, ela está mudando aí a ordem das parcelas. E até agora, a gente viu que não altera em nada o resultado. Vamos continuar aqui observando. Terceira questão na página 69. E se Kátia calculasse 1.680, que é o aluguel, mais 350, ó, que é água, luz e telefone. Agora ela vai fazer essa combinação aqui, ó. Aluguel com água, luz e telefone. E é o resultado desses dois, ela somar a alimentação. Será que dá o mesmo resultado? Vamos ver aqui. 1.680 mais 350 deu 2.030. Ó, 0 mais 0, 0. 8 mais 5, 13, sobe 1. 1 mais 6, 7 mais 3, 10, sobe 1. 1 mais 1, 2, 2.030. E a esse resultado eu vou somar aqui a alimentação, certo? Então, 2030 mais 850 dá 2.880. Sim, o resultado continua o mesmo, 2.880. Agora vamos aqui na quarta questão. Eu estou chegando já a uma conclusão, né? Que eu estou vendo aí que não importa a ordem que ela coloque as parcelas, o resultado está dando sempre o mesmo, né? A gente já fez várias combinações aí de parcelas e está dando a mesma coisa. Quarta questão. Ronaldo decidiu calcular o total de gastos de outra maneira. Letra A. Ronaldo, ele fez diferente de Kátia. Enquanto Kátia pegava dois valores, conseguia o resultado e depois somava com a outra parcela, Ronaldo pegou e organizou todas as três parcelas na mesma conta. Ó, 1.680 mais 850 mais 350. Observe que só foi necessário usar um sinal de mais, tá bom? Então, 0 mais 0 mais 0, 0, certo? 8 mais 5, 13. 13 mais 5, 18. Deixa o 8 e sobe 1. 1 mais 6, 7. 7 mais 8, 15. 15 mais 3, 18. Deixa 8, sobe 1. 1 mais 1, 2. Coloco o resultado aqui. 2.880. Também deu o mesmo resultado, certo? Letra B. Os cálculos de Kátia e Ronaldo resultaram no mesmo total? Sim, tanto o de Ronaldo quanto os de Kátia. Os de Kátia a gente viu de todas as maneiras possíveis, né? Aluguel com alimentação e depois água, luz, telefone. Aí depois a gente viu alimentação, água, luz e telefone e o resultado depois com aluguel. A gente viu aluguel, água, luz, telefone e o resultado com alimentação, ou seja, a gente combinou as parcelas, trocou a ordem das parcelas e manteve o resultado. E Ronaldo, que fez as três parcelas juntas, também deu o mesmo resultado. Explique por que isso aconteceu. Então, ó, eu coloquei uma resposta aqui mais genérica, mas eu espero que vocês tenham colocado algo parecido, tá? Então, sim, deu o mesmo resultado, porque independente da ordem das parcelas, o resultado é sempre o mesmo, tá bom? Então, na continha de mais, não importa quem fica em cima, quem fica embaixo, não importa essa ordem, o resultado vai ser sempre o mesmo, tá bom? Vamos lá na página 70. Silvana, Flávio e Rodolfo anotaram a pontuação do jogo em um quadro. Então, Silvana aí, Flávio e Rodolfo, primeira, segunda e terceira partida. Calcule a letra A, né? Calcule a pontuação total de cada jogador e anote no quadro acima. Então, Silvana, eu vou somar aqui a primeira com a segunda com a terceira partida. Aí eu coloquei aqui, ó,
551 mais 387 mais 429. Nesse caso, eu decidi fazer igual a Ronaldo. Eu peguei e coloquei as 3 parcelas juntas. Mas vocês poderiam fazer, ó, 551 mais 387 e o resultado somar com 429. Ou utilizar a ordem que achassem melhor, tá certo? Nesse caso, deu 1 mais 7, 8, mais 9, 17. Sobe 1. 1 mais 5, 6, mais 8, 14, mais 2, 16. Sobe 1. 1 mais 5, 6, mais 3, 9, mais 4, 13. Então, Silvana fez 1.367 pontos. Flávio, 349 mais 603 mais 524. 9 mais 3, 12 mais 4, 16. Sobe 1. 1 mais 4, 5, mais 0, 5, mais 2, 7. 3 mais 6, 9, mais 5, 14. Então, Flávio fez 1.476 pontos. Rodolfo, 601 mais 593 mais 228. 1 mais 3, 4. 4 mais 8, 12. Sobe 1. 1 mais 0, 1. Mais 9, 10. Mais 2, 12. Sobe 1. 1 mais 6, 7. Mais 5, 12. Mais 2, 14. Então, Rodolfo fez 1.422 pontos. Letra B. Vence o jogo quem, ao final das 3 partidas, obtiver a maior pontuação. Então, quem fez a maior pontuação? Ó, Flávio. Flávio fez 1.476, que é maior que 1.367 e maior que 1.422. Então, Flávio ganhou, né, as 3 partidas. O total, no caso, das 3 partidas. Letra C. Quantos pontos o vencedor fez a mais que o segundo colocado? Então, ou seja, quantos pontos Flávio fez a mais que Rodolfo, né? 1.476 menos 1.422. Vamos fazer a continha. 6 menos 2, 4. 7 menos 2, 5. 4 menos 4, 0. 1 menos 1, 0. Então, o primeiro colocado, Flávio, fez 54 pontos a mais que o segundo colocado, que é Rodolfo, tá? E na letra D, quantos pontos o último colocado precisaria para ter feito, né, para empatar com o primeiro colocado? Aí a gente vai fazer, ó, o valor de Flávio, os pontos de Flávio, menos o de Silvana. 1.476 menos 1.367. Ou seja, Silvana precisava de quantos pontos para chegar na pontuação igual a de Flávio? Se era empatar, é pontuação igual, né? 1.476 menos 1.367. 6 menos 7 não pode, então a gente pega emprestado. O 7 vira 6 e o 6 vira 16. 16 menos 7, 9. 6 menos 6, 0. 4 menos 3, 1. 1 menos 1, 0. Então, ela precisaria de 109 pontos para empatar, que ela ia ficar com o mesmo valor aqui, ó, que Flávio. E para ganhar, ela só precisaria de um ponto a mais. Então, com 109 ela não empata. Se colocar mais um pontinho só, ela ganha. Então, 110 pontos, né? 109 mais 1. 110 pontos, Silvana já ganharia o jogo. Tá certo? Página 71. Sexta questão. Veja como Vitória fez para calcular adições de 3 parcelas. Então, aqui a gente tem o cálculo, né?
70 mais 20 mais 8. Ela repetiu o número 70 e somou 20 mais 8, que deu 100. Aí ficou 70 mais o resultado de 20 mais 8. 70 mais 100 igual a 170. Agora, olha só outra forma que ela fez aqui, ó. Ela somou aqui 300 mais 700, que deu 1000, e somou com o número que ficou aqui, que ela não mexeu, 650. 1000 mais 650 é igual a 1650. Então, observe. Aqui, ela repetiu a parcela e somou as duas. Pegou o resultado dessa soma e somou com a parcela que a gente repetiu, tá certo? Isso daí é a resposta da letra A. Ela faz um cálculo de duas parcelas e o resultado ela soma com a parcela que ficou sem somar, tá bom? Letra B. Faça como Vitória e calcule o resultado das adições a seguir. Para facilitar, nos exemplos aqui que eu dei, eu peguei sempre as duas primeiras, tá? Mas vocês poderiam pegar a segunda e a terceira, a primeira e a terceira e somar. Portanto, que não esquecesse de somar o resultado de duas parcelas com a parcela que ficou faltando, tá bom? Então, aqui eu fiz 30 mais 70 mais 20. Eu somei 30 mais 70, 100 mais a parcela que faltou, 20. Resultado, 120. Nessa outra questão, eu fiz 600 mais 210, 810, mais a que ficou faltando, 400. Resultado, 1.210. Nessa daqui, 1.300 mais 700, 2.000, mais a parcela que faltou, 225. Resultado, 2.225. 2.500 mais 300 deu 2.800 e o resultado eu somei com 500, 3.300, certo? Nessa daqui, 1.250 mais 2.250, somei essas duas parcelas, deu 3.500, mais a parcela que faltou, 500, resultado, 4.000. 420 mais 580, 1.000, mais a parcela que faltou, 2.200. 180 mais 20, 200, mais 910 que faltou, 1.110. 124 mais 286, 410, mais 90, 500, tá certo? Então, a gente soma duas parcelas e o resultado a gente soma com a parcela que faltou somar, tá bom? Página 72. Leia o texto a seguir e depois responda as questões. Biomas brasileiros. Então, tem aí o texto. Bioma é um conjunto de vida vegetal e animal constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de geologia e clima semelhantes, e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade da flora e fauna própria. Em nosso país, podemos encontrar 6 tipos de biomas: Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Nossos biomas são importantes não somente como recursos naturais em nosso país, mas têm destaque como ambientes de grande riqueza natural do planeta. E aí vocês podem ver na imagem o mapa dos biomas brasileiros, certo? A gente pode observar os biomas de acordo com a legenda, né, na localização do mapa. Primeira questão, aqui interpretação de texto. Quantos são os biomas brasileiros? Em nosso país podemos encontrar 6 tipos de biomas, então 6 biomas. Quais são esses biomas? Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal.
Terceira questão. Observe no mapa o estado onde você mora. Nosso estado é a Bahia. Qual é o bioma predominante nele? É a Caatinga. A gente percebe que a maior parte dele aqui está em amarelo. A gente vem na legenda e observa, ó, Caatinga, tá bom? Página 73. Adição de parcelas iguais. Em muitas situações, podemos resolver problemas usando a adição de parcelas iguais. Para explorar isso, vamos analisar alguns casos envolvendo o tema apresentado na página anterior. Sétima questão. Os biomas têm faunas próprias e uma grande diversidade de espécies de animais. Veja no gráfico pictórico ou simplesmente pictograma abaixo o número aproximado de espécies de aves presentes nos biomas brasileiros. Nesse tipo de gráfico, usamos um desenho, que é o pictograma, para representar quantidades que são indicadas na legenda. Então, eu coloquei aí a questão mesmo, já explica, né? Mas pictogramas são representações de objetos e conceitos traduzidos em uma forma gráfica, ou seja, em desenho, extremamente simplificada, mas sem perder o significado essencial do que está sendo representado. Por exemplo, ó, eu não quero fazer aqui um pictograma das aves presentes no bioma, então eu representei aqui as quantidades, ó, com desenho de aves. Então, ele não perde a essência do que está sendo explorado, tá bom? Então, aqui tem uma legenda, ó. Meia ave significa 50 espécies. E uma ave inteira significa 100 espécies, tá bom? Então, bora lá. Como que a gente pode fazer para descobrir as quantidades, ó? É só a gente contar de 100 em 100, né? Já que a ave inteira vale 100. E quando chegar no de 50, a gente soma a esse valor. Por exemplo, aqui, ó, 100, 200, 300, 400. Se aqui fosse uma inteira, seria 500, mas vai ficar 400 mais 50. Pantanal, 450 espécies, certo? Cerrado, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 850. Amazônia, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 espécies. Mata Atlântica, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 espécies. Caatinga, ó, daqui do nosso estado, a predominância. 100, 200, 300, 400, 500 espécies. E no Pampa, 100 espécies, tá bom? Na página 74, complete as adições e determine o número aproximado de espécies de aves presentes em cada bioma. Foi o que a gente fez, ó. A diferença é que aqui ele representou cada ave numa representação, numa operação, né? Representou numa operação cada ave, certo? Então, Pantanal, a gente já tinha contado 450. Pampa, só tinha uma ave, 100. Cerrado, 850. Amazônia, 1000. Mata Atlântica, 900. E Caatinga, 500. Letra C. Qual dos biomas tem a maior quantidade de espécies? 1000, né? Amazônia. E a menor quantidade? 100. Pampa. Tá bom? Página 75. Oitava questão. Veja na tabela a seguir a quantidade de espécies de mamíferos que estão presentes em cada um dos biomas do Brasil. Então, tem a tabela, número aproximado de espécies de mamíferos presentes nos biomas brasileiros. Então, tem aí Pantanal, aproximadamente 125. Amazônia, aproximadamente 300. Cerrado, aproximadamente 250. Mata Atlântica, aproximadamente 275. Caatinga, aproximadamente 150. Pampa, aproximadamente 75. Letra A.
Pinte o pictograma abaixo de acordo com os dados da tabela citada e a legenda do gráfico. Na legenda do gráfico, ele diz que uma cabecinha dessa de boi toda pintada equivale a 50 espécies. E meia cabecinha de boi vai valer 25 espécies. No Pantanal, a gente tem 125. Então, a gente vai fazer, 50 mais 50, 100, mais 25. Então, vão ser 2 cabeças e meia. Amazônia, 300. Então, 50, 100, 150, 200, 250, 300. São 6 cabeças. Cerrado, 250. Então, a gente vem aqui, 50, 100, 150, 200, 250. 5 cabeças pintadas. Mata Atlântica, 275. A gente vai fazer aqui, 50 mais 50, 100, mais 50, 150, mais 50, 200, mais 50, 250. Para chegar em 275, faltam 25. Então, mais meia cabeça. Então, são 5 cabeças e meia, certo? Caatinga, 150. Então, a gente vem, 50 mais 50, 100, mais 50, 150. E Pampa, 75. 50 mais 25, que dá 75. Então, Pampa, uma cabeça e meia, tá bom? Letra B, na página 76. Explique aos colegas e ao professor como você faz para descobrir quantos pictogramas colorir para representar os mamíferos de cada bioma. Aí vocês podem contar de 50 em 50, como eu fiz, né? E adicionar as parcelas que não são iguais, certo? Por exemplo, eu somei os de 50, fiz a sequência: 50, 100, 150, 200. Mais 25, que é meia cabeça, 225. Então, a gente faz aí através da soma de parcelas iguais, tá certo? Letra C. Qual bioma tem mais espécies de mamífero? Foi a Amazônia, não foi? A Amazônia, que tem aqui 300 espécies. D. Quantas espécies de mamífero o cerrado tem a mais que a caatinga? Cerrado 250, caatinga 150. Se eu estou perguntando a mais, é conta de menos. Então, 250 menos 150. 0 menos 0, 0. 5 menos 5, 0. 2 menos 1, 1. Então, são 100 espécies a mais. Letra E. Qual bioma tem a menor quantidade de espécies? Foi Pampa, né? Pampa, a gente olha aqui na tabela, tem apenas 75 espécies. F. Aproximadamente quantas espécies de mamíferos estão presentes na Mata Atlântica? Vai olhar na tabela, Mata Atlântica, 275 espécies. E aí, nós finalizamos a nossa atividade de correção, tá bom? Um grande beijo, meus amores, e até mais!